Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 a 13, tá? Do 1 ao 13. Atos 2, 1 ao 13. A palavra de Deus diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mostos. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos por aqui já ter podido, ó Pai, louvar o teu santo nome. E agora nós, ó Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações também através do estudo da tua palavra. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida daqueles irmãos, ó Pai, que estão enfermos. O Senhor coloque suas mãos poderosas sobre cada um deles. Dispense, ó Pai, sobre eles o teu favor. Em especial nós pedimos pelo irmão Wellington, a cirurgia, ó Pai, que possa tudo correr bem de acordo, ó Pai, com a tua vontade. Nós te pedimos no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Podem sentar, irmãos? Muito bem, hoje à noite nós queremos falar, né, sobre o derramamento do Espírito. Nós vimos na semana passada, né, que os discípulos eles ficaram, a ordem do Senhor Jesus na sua ascensão foi justamente que eles ficassem em Jerusalém e que eles não deixassem, né, aquele lugar até que do alto viesse o Espírito Santo, né, aquela promessa a qual Deus havia feito, a qual o Senhor Jesus Cristo havia feito para eles, que viria o Espírito Santo para ficar com eles, né, conosco, para sempre. Amém, irmãos? Que bênção é nós sabermos que nós temos o Espírito Santo sempre com a gente. Amém, irmãos? Nós não estamos, né, tal como no Velho Testamento, nós mencionamos na semana passada, no Velho Testamento o Espírito Santo vinha, ficava por um tempo, até fazer uma obra a qual o Senhor desejava fazer neste mundo, e depois ele voltava, né? Os juízes, inclusive, nós vemos isso, né, em cada um dos juízes ali, quando a palavra de Deus diz, né, que o Espírito Santo apoderou deles, e aí apoderava daquele juiz, aquele juiz fazia o que deveria fazer, e aí depois, então, o Senhor, né, o Espírito Santo do Senhor, voltava novamente. Mas hoje não, né? Hoje, após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, 10 dias após a ascensão dele, ele cumpriu com a sua promessa, a qual ele havia feito, né? Inclusive lá no tempo dos profetas, ele cumpriu com a sua promessa e ele enviou o Espírito dele para ficar para sempre conosco. Então a igreja é realmente agraciada, né? E muito maravilhosamente com essa questão de termos o Espírito Santo, essa dispensação, nós temos o Espírito Santo de Deus junto conosco todos os dias, amém? No momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós sabemos muito bem, o Espírito Santo de Deus ele vem, né, fazer morada nos nossos corações, e aí então nós, né, temos e recebemos ele como penhor da nossa salvação, como a garantia da nossa salvação, amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Mas aqui nós chegamos no Atos capítulo 2, justamente neste momento, né, no momento chamado e conhecido hoje como Pentecostes, né? E este acontecimento da descida, do derramamento do Espírito Santo, não foi um acontecimento, né, casual, mas um acontecimento, como nós vimos na semana passada, agendado, prometido, né, e cumprido pelo próprio Deus. Amém, irmãos? Então nós temos, né, Deus sempre cumprindo as suas promessas. Amém? Então todas as promessas que Deus tem nos feito, nós podemos ter certeza que Ele vai cumprir. Amém? Ele não falta com nenhuma das suas promessas. Ele não deixa de cumprir nenhuma
das suas promessas. Então nós vamos ver nesta noite sobre o derramamento, né, do Espírito Santo. Em primeiro lugar, aí nós vamos ver a questão da descida, né, do Espírito Santo. No verso 1 a 4, nós vimos aí Cristo, né, após subir, desceu então, ele enviou, né, o Espírito Santo, e o Cristo ressurreto, né, ele ascendeu aos céus e enviou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, a fim de habitar para sempre com a sua igreja. E aqui nós vamos destacar aqui alguns pontos importantes citados aí por Lucas, nos versos 1 a 4. Primeiro, nós precisamos entender a questão do significado do Pentecostes, né? Eu disse ainda há pouco, né, que esse dia ficou conhecido como dia de Pentecostes. Mas não tem nada a ver, essa palavra Pentecostes, né, não tem nada a ver com a descida do Espírito Santo. Os irmãos sabem disso e só estamos aqui relembrando, né? Mas veja aí no verso 1, a parte A do texto, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Às vezes as pessoas confundem por causa dessa palavra, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, a promessa da descida do Espírito Santo, mas essa palavra Pentecostes aqui era uma festa judaica, né, que havia naquela época. O Pentecoste era a festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana de Páscoa. Nós conseguimos ver isso lá no livro de Levítico, né, capítulo 23. Vamos lá, só para a gente guardar aí melhor, né? Levítico, capítulo 23. Verso 15 a 16. Diz assim: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º, o sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Então veja que fazia parte, né, da lei, os judeus ali, eles guardavam estas festas, e guardavam ali essa festa chamada de festa de Pentecostes. Mas também, essa festa era conhecida também, não só como festa, né, de Pentecostes, mas ela era conhecida também com outros nomes, né? Era conhecida também como a festa das semanas. Lá em Deuteronômio, capítulo 16, aproveitei que os irmãos já estão em Levítico, né? Está pertinho aí. Deuteronômio, capítulo 16, o verso 10, nós vamos ver essa festa também, né, com outro nome, mas diz: depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Né? Também conhecido então como festa das semanas. Também conhecido como festa da colheita. A mesmo dia aí de Pentecostes, a festa do Pentecostes ali que acontecia, também era conhecido como festa da colheita. Olha aí, Êxodo 23, 16. Êxodo 23, 16. Êxodo 23, 16 diz: e a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa é a festa da colheita, e saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Então veja que essa era uma festa comum, era uma festa que acontecia todos os anos. E olha que nós vemos aqui a importância, inclusive Deus, né, a forma como ele age. Quando nós começamos a estudar o livro de Atos, a questão até mesmo deste livro, né, como nós falamos já, é a história da igreja ali, apresentado para nós por Lucas, né, e até hoje a história está sendo escrita, mas a gente vê Deus ele trabalhando em todos os momentos com o levar o evangelho, com o propagar o evangelho, fazer com que a sua igreja, né, leve este evangelho até os campos mais distantes, e Deus sempre trabalhando de forma estratégica. Isso até nos leva, realmente nos impulsiona a também trabalharmos, né, com estratégia na igreja, com estratégia até mesmo na questão, né, do evangelismo, de propagar, né, o evangelho neste mundo. Mas veja, não havia, irmãos, nenhum momento, vamos dizer assim, mais propício em Jerusalém para a descida do Espírito Santo do que este momento aqui em que nós estamos lendo. Não havia uma festa que daria maior oportunidade para que o Espírito Santo descesse e o evangelho fosse difundido como foi difundido aqui na festa do Pentecostes. Essa festa, ela se tornou até mais famosa do que a festa da Páscoa. Essa festa realmente juntava judeus, vinham judeus de todas as localidades do mundo, eles vinham até Jerusalém para esta festa. Por isso nós encontramos, né, aí nesse texto, pelo menos 14 nações, judeus de 14 nações que eram
que estavam ali em Jerusalém para esta festa de Pentecoste. Okay? Então era um momento, né, propício mesmo para o Evangelho, para a descida do Espírito Santo. E Deus, né, ele sempre faz as coisas perfeitas, amém, irmãos? Sempre faz as coisas perfeitas. Então veja, essa festa de Pentecoste, né, ela acontecia todos os anos. Então o Pentecoste significa justamente isso, né? Festa da colheita, festa das primícias, né? A festa das semanas. Então essa é a festa dada aí como festa de Pentecostes que ocorria todos os anos. Também a espera do Pentecostes, nós vemos aí no capítulo 2, no verso 1, nós vemos que o povo de Deus, né, os discípulos ali do Senhor, eles estavam, como já havia sido mandado no capítulo 1, eles estavam ali à espera realmente da descida do Espírito Santo. Então veja, olha parte B, né, do versículo 1, onde diz assim, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Veja a obediência, né? Nós falamos na semana passada, né? Para sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos obedecer a Deus, né? Nós devemos viver uma vida de obediência, uma vida de busca, né, de Deus. Eles estavam ali orando, eles estavam ali juntos, reunidos ali, obedecendo a ordem a qual o Senhor havia dito para eles, que não era para eles apartarem de Jerusalém, até que do alto viesse a descer o Espírito Santo. Então eles estavam ali, obedecendo, né, a palavra de Deus. Eles estavam esperando que isso ocorresse. E nós vemos aqui que os discípulos, né, os 120 discípulos, eles estavam congregados no cenáculo e eles estavam ali unânimes, né, juntos mesmo, esperando a promessa a qual o Senhor havia feito de que desceria, né, o Espírito Santo do céu. E o Espírito Santo ele foi então derramado sobre eles. E este Espírito, né, foi derramado não só sobre os 12, mas ele foi derramado sobre os 120 discípulos que ali estavam. Às vezes a gente lê e a gente pensa que foram só sobre os apóstolos, mas não, os 120 discípulos que ali estavam receberam, né, o poder do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo sobre a vida deles. Então todos eles estavam no mesmo lugar, com o mesmo propósito, buscando o mesmo revestimento do Espírito Santo. Olha que maravilha. Quão bom seria, né, se nós, como igreja, nos ajuntássemos da mesma forma, buscando realmente estarmos, né, cheios do Espírito Santo. Todos nós que somos salvos, nós já temos o Espírito Santo, amém, irmãos? Nós já temos. Mas ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo é bem diferente. Ser cheio do Espírito Santo é bem diferente do que só ter o Espírito Santo. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então veja, né, eles estavam à espera do cumprimento desta profecia, né, desta promessa a qual o Senhor havia dito. Também nós vemos aí Lucas falando sobre este derramamento, né, do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial, não foi algo, né, produzido pelo homem. Veja que a igreja, né, muitas vezes nós fazemos, inclusive, conferências de avivamento, nós esperamos e oramos, inclusive, para que Deus avive as nossas vidas, para que Deus, né, avive a igreja, e é isso mesmo. É Deus quem nos aviva. Amém, irmãos? É Ele, através da sua palavra, através da oração, através, né, da santificação das nossas vidas, Ele vem e Ele nos aviva. É isso realmente que ocorre. Mas, no entanto, muitas pessoas acham que o avivamento ele pode ser produzido pelo próprio homem. E às vezes até a gente encontra, né, pessoas, pastores inclusive, que vão pregar numa conferência de avivamento, e eles colocam aqueles hinos lá, mais voltado para essa área, para ver se o povo anima, se o povo... Mas, amado, isso não tem nada a ver com o avivamento bíblico. É interessante, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, que o avivamento bíblico não tem nada a ver, por exemplo, com uma música, né, mais agitadinha. Não tem nada a ver com um grito, não tem nada a ver, né, com a correria. Não tem nada a ver com bagunça, com confusão, não tem nada a ver com isso. O que o avivamento bíblico, a palavra de Deus nos mostra, né, sobre o avivamento bíblico, é que o avivamento bíblico sempre vai desbocar numa contrição de espírito, ou seja, nós, como salvos, lavados por Cristo Jesus, nós vamos entender que nós estamos vivendo em pecado, as práticas dos pecados às quais nós estamos, nós vamos buscar realmente a misericórdia de Deus, o perdão daqueles pecados, nós vamos realmente nos voltar à palavra de Deus. E também, isso vai desembocar em uma pregação do Evangelho. É isso sempre, quando nós olhamos, né, inclusive a reconstrução de Jerusalém com Neemias, né, Neemias fez a reconstrução tanto física da cidade, quanto também a reconstrução, né, social do povo, e também houve ali a reconstrução espiritual do povo. Então foram 3 níveis aí, a reconstrução em Jerusalém. E lá, quando nós lemos o livro de Neemias, nós vemos justamente isso.
né? O Espírito Santo de Deus ali realmente tocando no povo, o povo tendo seu coração, né, contristado realmente pelo pecado, e eles então voltam o seu olhar para Deus, eles então buscam o perdão de Deus, eles buscam agora viver uma vida santa, correta diante de Deus, e isso desemboca na palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. Os irmãos se lembram, né, que quando Esdras sobe ali ao púlpito, e ele começa então a pregar ali, ele começa a ler a palavra de Deus, o povo não se assenta de maneira nenhuma, eles ficam em pé durante metade do dia. Imagina só, às vezes a gente fica na igreja, né, a gente fica alguns minutos para ler a Bíblia, e a gente já dá uma cansada, não é assim? Imagina aí se eu, ou qualquer outro aí dos irmãos, né, que iniciam um culto, ou então que pregam, imagina se nós convocarmos os irmãos aí a se colocarem de pé para a leitura do Salmo 119. Vai ter uns que vão desanimar, vai ter uns que nem levantam, né? Vai ter uns que nem vão levantar. Mas aquele momento ali, né, em Jerusalém, com Esdras, lendo a palavra de Deus, o povo estava tão faminto, tão sedento da palavra de Deus, que eles não se importaram. Eles ficaram em pé durante meio-dia. Meio período do dia, eles estiveram de pé, ouvindo a palavra de Deus, né? E no final, ali o que houve foi uma comoção de espírito mesmo, uma busca pela santidade e também uma busca, né, em viver para Deus. E isso é o verdadeiro avivamento. Então nós vamos inclusive ver um pouco mais disso aí à frente. Mas veja, derramar, né, do Espírito. O derramamento do Espírito foi algo, né, feito pelo próprio Deus. Amém, irmãos? O derramamento do Espírito foi soberano e é soberano. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha nessa terra soberanamente. Ninguém o detém. Amém, irmãos? Eu lembro, né, no sábado agora, nós estávamos aí derramando, derrubando, né, não derramando, né, mas derrubando a frente aí da igreja. E olha, pensa num povo que cansou, né? Mas foi até bom, foi bom. Mas eu lembro que alguém lá, algum momento lá do dia, já era quase terminando, todo mundo cansado. Eu lembro que alguém começou a cantar aquele hino bem conhecido, né? Fala assim, ninguém detém é obra santa. Eu não lembro quem foi, mas alguém começou. Não é assim? E é assim mesmo. O Espírito Santo de Deus, ele age sobrenaturalmente e soberanamente sobre esse mundo. Amém, irmãos? De forma que, olha, nós já falamos sobre isso, né? Mas não há um povo que foi mais perseguido, mais massacrado neste mundo do que o povo de Deus. Mas, no entanto, o povo de Deus ainda persiste neste mundo justamente porque Deus o guarda. E Deus, né, tem feito a sua obra neste mundo, até mesmo com a questão, né, da expansão do Evangelho, através da igreja de Cristo Jesus, através do povo de Deus, porque Deus, ele é soberano em tudo que ele faz. Amém, irmãos? E o Espírito Santo de Deus, ele age soberanamente. Nós estamos aí vivendo um momento no Brasil, um momento delicado. Na próxima terça-feira, se não me engano, né, dia 7 de setembro, vai haver aí um manifesto, né, a respeito da questão da liberdade, né, no país, que muitos têm se sentido oprimidos. De fato, nós estamos nessa questão, né, da liberdade, até mesmo religiosa. Algum tempo atrás, só não passou, né, na Câmara, no Senado, né, mas houve até um projeto do ministro Fachin, né, tentando tirar a liberdade religiosa do Brasil. Nós estamos passando realmente por um momento assim. E nós não sabemos, irmãos, se lá na frente, né, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, se nós vamos ter essa liberdade que nós temos hoje de nos reunirmos em um local público, a portas abertas, para falar, né, para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus, nós não sabemos. Essa é uma realidade. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras e o que nós vemos, inclusive com respeito às profecias, é que justamente vai chegar dias difíceis mesmo. Dias onde muitas pessoas vão achar muito pesado servir ao Senhor. Muitas pessoas vão achar pesado, né, estar diante da presença do Senhor. E até mesmo por conta dessa opressão do mundo, de Satanás, pessoas vão desanimar, vão deixar a caminhada cristã. E parece que nós estamos partindo para este momento. E talvez pode ser que daqui a pouco, né, nós passemos até mesmo a não ter essa liberdade, até mesmo do evangelho, né, do cristianismo, ser crime no nosso país. Ser crime no nosso país. Nós estamos aí enfrentando, né, a sombra de um comunismo no Brasil. Você sabe o que é comunismo, gente? Né? Tem gente que tem que aprender um pouquinho sobre comunismo. Nós não vamos falar sobre isso, não. Mas é só falando com respeito a essa questão, né, de como Deus ele move neste mundo de forma sobrenatural.
e soberana com a sua igreja, e que mesmo as forças do inferno, né, as forças contrárias neste mundo, não conseguem de maneira nenhuma impedir que a igreja cresça, que a igreja prevaleça, que almas sejam salvas. Então nós olhamos, né, o Brasil está nesse cenário. Se você olhar os países onde é proibido o evangelho, e a proibição ali, e a sentença de morte para aqueles que pregam o evangelho, você vai ver que a grande maioria deles são comunistas. Às vezes a gente olha para o islamismo e a gente acha assim, não, esses países islâmicos é que é perigoso. Não, o mais perigoso são países comunistas. Os países que são mais fechados para o evangelho, que sentenciam, né, os cristãos ali com pena de morte severa mesmo, são países comunistas. Então olha só, e o nosso país parece estar andando para esse caminho, chegar, né, ao comunismo. Então veja, mas mesmo com tudo isso, mesmo com o comunismo, né, mesmo com essa religião, né, acabei de falar, esqueci. Talibã que nós estamos vendo aí, né? Mas a religião, como é que chama mesmo, gente? Me ajuda aí. Islamismo. Mesmo com o islamismo, mesmo com o comunismo, mesmo com todos esses ismos aí contrário a Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus, nós estamos vendo o evangelho triunfando. Amém, irmãos? O evangelho vai avançando. As pessoas vão ouvindo o evangelho. Inclusive nesses países onde nós vemos a maior perseguição, hoje o país mais perseguido, né, os cristãos, é a Nigéria, e nós temos visto na Nigéria um crescimento, né, grande dos cristãos ali, apesar da morte de muitos. Né? Inclusive há um hino, eu sempre lembro dele, quando falo com os irmãos aqui, mas há um hino antigo, né, que diz assim, que aquelas gotas de sangue, aqueles mártires, né, que morreram pela causa de Cristo, quando elas caíam no chão, elas se transformavam em grãos, que rolavam, né, ali, cresciam e se espalhavam cada vez mais. E é isso. O cristianismo é assim. Parece que quanto mais o diabo tenta massacrar o povo de Deus, mais esse povo prolifera. Mais o Espírito Santo de Deus abençoa a igreja. Amém, irmãos? Nós vemos até, quando estudamos, né, o livro de Tessalonicenses, nós vamos ver a respeito disso também aqui mais adiante, no livro de Atos, mas nós vimos aquele momento, né, do Império Romano ali, escravizando, né, ali subjugando a igreja, ali inclusive mandaram prender Paulo, mandaram prender e matar, jogaram nas costas de Paulo, né, ali, que ele havia incendiado Roma, e não Nero. Nero jogou isso nas costas dele, né, e os cristãos ali foram massacrados mesmo. Lucas, inclusive, né, escrevendo esse livro, né, de Atos aqui para nós, ele relata bastante sobre essas questões, né, do martírio dos servos de Deus. Mas mesmo assim, amado, desde o começo, a igreja foi ali, de alguma forma, massacrada, mas ela continuou. Deus fez com que ela prosperasse. Amém, irmãos? O cristianismo, né, avançou. Então isso é maravilhoso. Isso é justamente porque o Espírito Santo de Deus é quem está comandando tudo isso. O Espírito Santo de Deus, ele é soberano. Ninguém pode, de maneira nenhuma, impedi-lo. Então, o derramamento, né, do Espírito Santo é algo, uma obra, né, de Deus, uma obra celestial. Foi também este derramamento do Espírito Santo, foi eficaz. Ninguém pôde desfazer os seus resultados. Lembra? Nós acabamos de mencionar. Mas durante todos os momentos, ali após o período, né, dos apóstolos ali, o primeiro século, todo momento a igreja sendo perseguida, todo momento Satanás tentando, né, acabar com isso, extinguir o evangelho sobre o planeta, essa raça, né, de crente, mas ele continua cada vez mais crescendo, cada vez mais produzindo resultados. E esses resultados, né, não vêm da nossa mão. Esses resultados vêm de Deus, amém, irmãos? Do Espírito Santo de Deus. Por isso é tão importante, né, a descida do Espírito Santo aqui no início já da igreja. Foi também, este derramar do Espírito Santo aqui, foi também definitivo. Ele veio para ficar para sempre conosco. Amém, irmãos? E justamente porque Deus sabia do que iria ocorrer daquele momento em diante, que os cristãos não teriam paz mesmo. Que os cristãos estariam sempre, né, ali com Satanás, sempre as hostes espirituais da maldade, ali tentando, né, de alguma forma, destruir a igreja. Então foi um derramar definitivo. Foi também sobre todos, né? E não só sobre alguns. Todos nós temos o Espírito Santo, amém, irmãos? Todos nós recebemos o momento da nossa salvação. Há ainda igrejas por aí que dizem que não, que são só alguns que recebem o Espírito Santo, só alguns que são batizados pelo Espírito Santo. Logo, se são só alguns, dado o que a palavra de Deus nos ensina, só aqueles então que receberam que são salvos, os demais já não são. Porque a palavra de Deus diz que os salvos recebem o Espírito Santo, amém, irmãos? Então os demais não são. Olha só como a situação, né, fica difícil. Mas há muitos aí que dizem que são o Espírito Santo
é só para alguns, ele não é para todos. E ao contrário, né, do que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, do que ele fez. Ele prometeu e ele enviou o Espírito Santo para todos os teus filhos, todos aqueles quanto creram no teu nome e receberam dele a salvação. Então foi para todos. Olha aí no capítulo 1, versículo 13, versículo 15. Diz assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então, veja, foi todos esses 120. Era o grupo de salvos, discípulos do Senhor, que estavam ali em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Inclusive, quando a gente entende isso, o transcorrer aqui do capítulo 2 vai ficar mais fácil para a gente entender. Porque, lembra? Quase 3.000 almas são salvas. Nós vemos aí depois o texto ali dizendo que essas almas, todas elas foram batizadas. E aí a gente fica pensando, né? Como é que 12? Como é que foi isso, né? 12 batizando ali 3.000 almas. Quanto tempo será que isso não demorou, né? Mas não, eram 120. Era 120 pessoas batizando outros ali. E era, acredito eu, né? Mais ou menos assim, aqueles discípulos batizavam os recém-convertidos, aqueles que foram batizados já batizavam outros. Então foi algo realmente rápido, né? Lembra que no princípio da igreja, né? Era justamente isso, né? O batismo era ali uma profissão de fé já no início ali, né? Um testemunho da sua fé para aquelas pessoas. Então veja, amado, derramamento, né, do Espírito Santo foi também sobre todos. Agora, veja, Lucas também nos traz, né, atenção aqui, 3 fatos aqui. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo veio como um som. Imagina, a gente às vezes lê o texto e a gente acha que foi um vento, um vendaval que passou, né? E que esse vendaval veio então o Espírito Santo. Mas não é assim, né? O texto diz que foi como um som de um vento veemente e impetuoso. Quem já esteve, né, no litoral, no mar, você sabe aquele barulhão do mar. Você está lá 3, 4 quadras, né, 5 quadras, dependendo de onde você está, você escuta aquele barulhão do mar, né, batendo as ondas, aquela coisa. É mais ou menos isso a ideia de que a palavra, inclusive, aqui no original traz para nós. Então foi um som daquele. Não é que veio um vento, mas foi um som daquele. De tal forma que, olha o que o texto diz aqui no verso 6, ele diz assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Foi um som tão alto, um som tão estrondoso, que as pessoas chegaram naquele lugar onde eles estavam, ali no cenáculo, para ver o que tinha acontecido. Lembra que naquela época, né? Hoje, para se ter um som muito alto, a gente não tem tanto problema, né? A gente está tendo problema com abaixar os sons, né, ultimamente. Mas naquela época, lembra que não tinha isso aqui, ó. Não tinha nenhum tipo de aparelho, né, amplificador de som. Não existia isso. Por isso, inclusive, que Jesus muitas vezes pregava na montanha ali, né? Justamente para que a acústica natural ali, todo mundo pudesse ouvir. Às vezes ele ia para o meio do mar ali, do lago, né? Ali de Genezaré, e ele lá no meio do barquinho, ele pregava para a multidão que estava à margem do rio. Quem pesca sabe disso, né? Você pode estar de um lado da mar, você falar baixinho aqui, a pessoa lá do outro lado vai ouvir, porque a própria água propaga ali o som. Então Jesus fez uso disso porque não havia isso. Agora imagina, né, um ambiente fechado, sem tudo isso aqui, mas um som tão forte, mas tão forte, que as pessoas ajuntaram naquele lugar para ver o que tinha acontecido naquele momento. Então veja, o derramamento do Espírito então veio como um som. Não foi um barulho de algazarra, de falta de ordem, de histeria, mas um som mesmo que veio do céu mesmo. Aquela coisa, né, que chamou a atenção. E diferente de que hoje nós vemos em muitas religiões aí evangélicas, achando que o batismo do Espírito Santo é bagunça, é confusão. É o contrário. Quando nós olhamos, né, a Torre de Babel, aquilo ali é confusão, aquilo ali é rebeldia contra Deus. Mas quando nós olhamos aqui o derramar do Espírito Santo, aqui em Atos 2, nós vemos Deus fazendo algo maravilhoso. Algo ali realmente para que não tenha confusão, é completamente diferente. Né? Lá na Torre de Babel, as pessoas começaram a falar em outras línguas e ninguém entendia o outro. E foi aí que houve a separação dos povos. Né? Cada povo, quem fala inglês vai para cá, quem fala português vai para cá, e cada povo foi mudando de um lado para o outro e tal. E aí então se formaram estas nações de línguas diferentes. Os irmãos bem sabem disso. Mas em Atos 2 não. Em Atos 2 foi algo para que todo mundo ali pudesse ouvir e entender. Então esse impacto atraiu a grande multidão. O derramamento, inclusive, do Espírito veio como um vento. Né? O vento é o símbolo do Espírito Santo.
Nós podemos ver isso em Ezequiel 37, 9 a 14, aí em João 3, 8 também nós podemos ver. Os irmãos sabem, em vários momentos nas Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo de Deus é relatado como um som, como um vento, como um vento. O vento é símbolo, né, do Espírito Santo. O vento, o Espírito Santo ele veio em forma de vento para mostrar, inclusive, essa questão, né, da soberania, da liberdade. Ninguém pode com o vento, ninguém consegue deter o vento. Não é assim? O Espírito Santo é assim. A soberania, o poder dele, a liberdade que ele tem para agir, ele age em cada pessoa, em cada indivíduo, da forma que ele quer, conforme ele quer. Tem toda a liberdade. O Espírito Santo de Deus, ele tem toda a liberdade. Ele deve ter toda a liberdade na igreja, amém, irmãos? Nós devemos dar toda a liberdade para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Amém ou não? É isso. A palavra de Deus diz ali, em Efésios 4:30, quando diz que nós devemos encher do Espírito, nós precisamos entender que é justamente isso, é dar liberdade para que o Espírito Santo haja em nós, que ele faça com a nossa vida o que ele quer. É isso. É estarmos cheios do Espírito Santo, é estarmos sendo movidos pelo próprio Espírito. O derramar do Espírito veio também como línguas de fogo. No versículo 3, né, nós encontramos aí, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Né? Aquela ideia de uma chama de fogo mesmo, descendo, né, sobre os discípulos ali, e então entrando, né, nos seus corpos. Era o Espírito Santo descendo ali. O fogo também é um simbolismo do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Deus manifestou-se a Moisés através do fogo, aquela sarça, né, ardente. O fogo ali estava, mas ela não consumia. A presença de Deus mostrada ali através do fogo que ardia, mas não consumia aquela sarça. Também com Salomão, quando ele consagrou o templo, na construção do templo ali, em 2 Crônicas 7:1, quando também o fogo, né, desceu do céu ali também. Também com Elias, né, ocorreu também o descer, né, do fogo do céu. Também Deus, né, fala, inclusive, como a sua palavra sendo como fogo purificador. Amém, irmãos? Então veja, há vários exemplos, e era justamente isso, né? Aquilo que estava acontecendo ali era uma ação divina. Era o próprio Deus agindo em meio do seu povo, no meio dos seus discípulos ali. Então o fogo, ele é, né, algo que representa o próprio Deus. O fogo ilumina, o fogo purifica, ele aquece, o fogo alastra. É assim? Algumas semanas atrás aí, eu acho que a semana passada, né, foi que parou, mas eu acho que ficou quase uma semana inteira, o fogo que saiu lá de Pontal e veio, atravessou tudo aí, chegou até para frente aí de Pitangueiras, né? A gente foi para Sertãozinho, a gente viu lá um pouco, né, do que o estrago que o fogo fez. Olha só, o fogo é assim. E esse fogo que nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo de Deus é assim, irmãos. Ele começa e ele vai e ele age de forma que ele não para. Amém, irmãos? Ele não para. Até hoje, né, o Espírito Santo de Deus está agindo por meio da sua igreja. O derramamento do Espírito Santo também traz uma experiência pessoal, né, de enchimento do Espírito Santo. Olha o versículo 4, diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo. Veja, foram todos, cada um deles. Olha que o Espírito Santo aqui então, derramar do Espírito Santo, é uma experiência pessoal. Uma coisa é ter o Espírito Santo, como nós falamos, outra coisa é o Espírito Santo ter a gente. Quando eu sou salvo, mas eu estou vivendo, né, contrário àquilo que a palavra de Deus pede, contrário àquilo que é a vontade do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu até tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não me tem, né? Eu não estou cheio do Espírito Santo. Mas quando eu estou vivendo realmente para fazer, cumprir aquilo que Deus deseja que eu cumpra, para viver realmente para a glória de Deus, isso então o Espírito Santo me tem. E ele então pode agir através da minha vida. E nós temos visto isso, né, durante a história no cristianismo, em vários momentos, homens de Deus que foram cheios, repletos do Espírito Santo mesmo, e que fizeram grandes coisas. Um dos últimos grandes evangelistas, né, da história aí que nós temos foi Billy Graham, homem batista, que influenciou, né, a nação dos Estados Unidos de tal forma, mas de tal forma, ele foi conselheiro espiritual de muitos dos presidentes nos Estados Unidos. Ele era um homem que, pregando o evangelho, né, arrastava milhares de pessoas para os estádios de beisebol, de futebol americano lá nos Estados Unidos para ouvir ali o evangelho, para ouvir a palavra. Foi um homem que ganhou milhares e milhares de pessoas para Cristo Jesus. Era um homem realmente, né, que estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? E Deus também, Ele pode usar cada um de nós de uma forma maravilhosa,
se nós deixarmos sermos cheios do Espírito Santo. Então, amado, nós precisamos, né, não só ter o Espírito Santo, mas precisamos que o Espírito Santo nos tenha por completo. A experiência da plenitude do Espírito Santo que nós encontramos aqui no texto, né, fez com que aquele povo realmente fizesse uma obra maravilhosa. Uma pregação só. Precisou de uma pregação só, de Pedro, para quase 3.000 almas se converterem. Uma pregação. Quando o Espírito, né, de Deus age sobre as pessoas, algo, né, maravilhoso sempre vai acontecer. Lembra até mesmo sobre Jonas. Às vezes a gente olha Pedro, né, mas o maior de todos os pregadores foi Jonas. Ele tinha os seus defeitos, né? Jonas tinha uns defeitos graves. Ele era um pregador sem misericórdia, lembra? Ele chegou lá em Nínive, amarrado basicamente, né? Porque ele não queria ir para lá de jeito nenhum, foi lá, pegou o caminho contrário, veio aquela tempestade, jogaram ele no mar, veio e Deus mandou aquele grande peixe, tal, levou ele de volta lá para o rumo de Nínive. Ele então saiu dali e tal, ele foi até Nínive pregar, mas ele foi contrariado. Chegou lá, pregou naquela cidade, e o texto ali, né, diz que ele subiu em cima do monte lá, e ele ficou olhando, que ele estava esperando era Deus descer fogo do céu e queimar aquele povo todo lá. Era sem misericórdia, um pregador sem misericórdia. Mas também foi o pregador que pregou a mensagem mais curta e mais poderosa de toda a história. Lembra qual que era a mensagem de Jonas? Que se ela não se arrependesse, ela seria destruída. A mensagem dele foi essa. Ele atravessou Nínive clamando isso. Ó, vocês se arrependem ou vocês vão ser destruídos. Era isso que ele falava. E depois, né, nós vemos ali no texto 120.000 pessoas se converteram. Aquela cidade toda, né, se arrependeu dos seus pecados e aquela cidade toda encontrou misericórdia em Deus, compaixão de Deus, mas não havia encontrado isso, né, no profeta Jonas. Então veja, amado, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas, Deus fará coisas maravilhosas, né, através da nossa vida. Então o Espírito Santo desceu sobre cada um daqueles irmãos ali. Cada um, né, viveu a sua experiência com o Espírito de Deus. Será que você já teve alguma experiência com o Espírito de Deus? Você já sentiu realmente sendo usado por Ele? Você já sentiu, inclusive, ou ouviu a voz dele até mesmo te guiando, né, falando o que é que você deveria fazer? Amado, nós podemos sim, devemos ter, né, uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Logo que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar das grandezas de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo fala de Deus. Amém, irmãos? É assim. Quem é cheio do Espírito Santo fala de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não fica falando mal um do outro, não fica fazendo fofoca. Quem é cheio do Espírito Santo fala das grandezas de Deus. Olha o versículo 11 aí do nosso texto, diz assim, verso 11, a parte B, né, diz assim: todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aqueles homens não começaram a falar de si mesmos, não começaram a falar da vida alheia, eles começaram a falar das maravilhas, né, das grandezas de Deus. E é justamente isso, né, que nós temos de fazer. Então veja, o Espírito Santo veio ali para fazer justamente, né, uma obra maravilhosa em nós, uma obra maravilhosa neste mundo. Olha agora o fenômeno das línguas, né? O que ocorreu. Agora veja que há uma grande confusão, nós vamos tentar esclarecer isso aí rapidinho, mas veja, há uma grande confusão hoje, no meio evangélico, né, principalmente pentecostal e neopentecostal, onde acham que línguas é falar, né, línguas de anjos. Eles até inventam alguma coisa lá, e eles começam a falar aquilo ali e tal, como se fosse línguas angelicais. Mas veja, o derramamento do Espírito Santo, ele produziu esse fenômeno de línguas, das línguas, sim. Agora veja que este fenômeno, né, das línguas aqui, foi algo, né, que foi um milagre mesmo. Foi algo propício, providencial, né, ali para aquele momento. Deus providenciou aquilo para aquela hora. Lembra, eu disse aos irmãos, né, a festa mais famosa, a festa do Pentecoste. Aquele momento, né, mais de 14 nações ali, pelo menos, representadas ali. De repente, Pedro pega a palavra de Tiago, ele começa então a pregar o Evangelho, e pregando o Evangelho ali, Deus faz um milagre. O milagre ali naquele momento é justamente, né, de que Pedro ele fala na sua própria língua, a língua comum naquela época, ali em Jerusalém, né, em Israel, era o grego koiné. Então ele fala no grego koiné, mas cada uma daquelas pessoas, daqueles países diferentes, ouvia na sua própria língua. Olha que maravilha.
Não era uma língua basicamente diferente, mas era uma tradução, né, simultânea. As pessoas ouviram falar nas suas próprias línguas. E isso trouxe, né, a eles ali uma admiração muito grande. Veja aí o verso 7, né? Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Esses caras espantados por conta disso. Como é que pode? Eu estou ouvindo ele falar, né, aqui em italiano. Eu estou ouvindo aqui falar, né, em grego, em hebraico. Olha, línguas diferentes. Línguas diferentes. Mas, no entanto, né, Pedro ele falava na sua própria língua. E há uma grande confusão. Né? Veja que o texto é bem claro em mostrar para nós aqui que não é uma língua angelical, não é uma língua diferente, não é uma língua, né, que é falada para as outras pessoas não entender. Não é nada disso. É uma língua completamente contrária do que é feito hoje. É uma língua falada para que todos entendam. Amém, irmãos? Completamente diferente. Não é, né, essa bagunça, essa anarquia que muitas vezes ocorre por dentro de algumas igrejas. Onde levantam lá 3, 4, 5, 6, 10, falando tudo ao mesmo tempo, um negócio que ninguém consegue entender, que não edifica ninguém. Inclusive, né, lá em 1 Coríntios, Paulo, ele até mesmo, né, fala contra justamente isso que estava ocorrendo na igreja. E nós vamos citar um pouco também sobre essa questão lá. Mas veja, irmãos, era algo que era para ser uma bênção, né, naquele momento ali, e as pessoas ouviam. Então foi um fenômeno celestial isso, que ocorreu ali. Esse fenômeno, né, das línguas é citado em mais 2 vezes aqui no livro de Atos, lá no capítulo 10, versículo 46, né, é citado uma vez, né, no livro de Atos, no capítulo 10, 46, e a outra vez no capítulo 19, versículo 6. No capítulo 10 ali, em Cesareia, no capítulo 19, né, lá em Éfeso. Então veja, isso ocorreu sim, mas ocorreu sempre com o propósito de espalhar mais rapidamente o evangelho. Não era para ser bagunça, anarquia, nada disso. Uma questão, né, levantada pelos estudiosos, inclusive das línguas aí, falando a respeito aqui de Atos 2, eles perguntaram, né, sobre o que seria diferente a língua aqui de Atos 2 e lá de 1 Coríntios, né, capítulo 12 e capítulo 14, e o que a gente vê, né, é que não era nada diferente. Todos os 2 momentos, ali não é línguas angelicais. Talvez na sua Bíblia aí, talvez até encontre, né, falando lá escrito línguas estranhas. Se você pegar as traduções um pouco mais antigas, você vai ver que não existia essa palavra estranhas. Essa palavra foi colocada aí em algumas traduções, principalmente naquela tradução da CPAD, justamente para que pudesse dar mais força para aquilo que eles criam, essas línguas, né, angelicais. Mas não é idioma, a palavra no original lá é justamente idioma. Idioma mesmo. E nós vemos pela leitura, né, comum aqui, sem muito, não precisamos de muito esforço aí para identificar que isso é línguas mesmo, idiomas. Lá também em 1 Coríntios é a mesma coisa. Agora há algumas diferenças na questão de como foi falado em Atos 2 e de como era falado lá em Corinto. As diferenças nós vamos ver aqui rapidinho. A primeira diferença aí era que essas línguas eram diferentes quanto ao endereçamento. Lembra, aqui em Atos 2, Pedro ele está pregando e ele está falando ali a mensagem de Deus para o povo. Então olha só, o portador ali da palavra é o próprio Deus em Atos 2. Mas lá em 1 Coríntios, ali o portador da palavra são os homens. Ali Paulo, né, ele está falando com aqueles que estão por dentro da igreja. E a cidade de Corinto, para a gente entender um pouco melhor, né, a geografia dela era uma cidade portuária. Era uma cidade essencial naquela região, justamente até mesmo para levar mercadorias, né, e distribuir naquele continente. Era uma cidade assim, então tinha gente de muito lugar, gente que falava língua diferente mesmo, e que de repente chegava por dentro da igreja, e ali na hora do culto a pessoa levantava e queria falar na língua dela, queria cantar na língua dela, mas isso não edificava ninguém. Ninguém, não edificava a igreja, ele edificava a si mesmo, porque ele estava prestando seu culto a Deus, ele estava falando com Deus, mas no entanto, as pessoas à sua volta não entendiam nada. Então veja que ali, né, a diferença que havia ali era justamente, uma delas era essa, era justamente aí a diferença, né, quanto ao endereçamento. Então era Deus, em Atos 2, falando com o povo, e lá em Coríntios era o povo
falando, né, com Deus. Outra diferença que nós encontramos aí é que também, consequentemente, eles tinham, né, a questão da extensão da compreensão. Era outra diferença. Em Atos 2, Pedro falou, todo mundo entendeu. Lá em Corinto, Paulo estava rebatendo isso porque estavam falando 2, 3, 4, mas não era todos que entendiam. E às vezes tinha alguns lá no meio, né? Depois os irmãos podem ler, 1 Coríntios 12, ali, 1 Coríntios 14, quando chegar em casa, mas havia alguns lá no meio que até conseguiam interpretar. E assim a gente também aceita na igreja, amém, irmãos? Né? Nós já tivemos, né? Eu acredito aqui, não na minha época, mas eu acredito que os irmãos já tiveram, americanos aqui. Não, nós tivemos, né? Teve um amigo do pastor Kirk, aí a última vez, né? Que eu acho que ele esteve com a gente aqui, um americano que chegou aqui, ele falou inglês e o pastor foi traduzindo, não é assim? Assim a gente aceita, amém, irmãos? A pessoa vai falar, o outro vai traduzir, a gente vai entender. Então, hoje, né, nós temos menos americanos aqui na nossa região, né, nas nossas igrejas. Eles fizeram um bom trabalho, né, voltaram para os Estados Unidos, estão de férias, alguns já partiram para a glória, mas naquele tempo, né, que nós tínhamos muitos aí, a gente tinha isso constantemente dentro das nossas igrejas. Pastores americanos que chegavam, pregavam, o outro traduzia, né, para a gente. Assim pode. Assim a igreja é edificada. Amém, irmãos? Assim nós entendemos. Não adianta nada, né, irmos na igreja e não entender nada. A pessoa chega, eu aqui, falo japonês, ninguém entende japonês, você vai vir aqui fazer o quê? Então, logo, as pessoas iriam perder, né, a motivação. Outra diferença que havia, eles que eram diferentes também, quanto à extensão da sua edificação. Então, lembra, em Atos 2, todos ouviram o evangelho e 3.000 almas ali se converteram. Todos foram edificados, de uma forma ou de outra. A palavra de Deus continuou trabalhando. Lá em 1 Coríntios, né, capítulo 12 e capítulo 14, já não são todos que são edificados, só aqueles que entendem ali aquela língua. Então, por isso, Paulo vai rebatendo. Também são diferentes quanto aos seus agentes, né? As línguas em Atos eram uma evidência de que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Não era isso? Aqui era, em Atos 2 aqui, aqueles homens, os servos de Deus, os apóstolos ali, os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas lá em Corinto, a evidência lá é diferente, né? A diferença ali era muito grande com respeito às pessoas que estavam falando ali em línguas. Eram pessoas que não tinham, basicamente, não estavam cheios do Espírito Santo. Pelo contrário, né? Nós passamos algum tempo atrás aí o estudo da epístola de Paulo aos Coríntios, os irmãos se lembram. A igreja de Corinto foi considerada, e é considerada para nós, uma igreja carnal. Era uma igreja problemática. Talvez a igreja mais problemática que Paulo teve, que Paulo começou. Era uma igreja que não era cheia do Espírito Santo de Deus. Mas veja, a forma era diferente. Ali era algo natural, né? Em Corinto era algo natural, era uma língua que a pessoa falava natural e só ela entendia, aquelas pessoas da sua nacionalidade que entendiam. Mas aqui, em Atos 2, era algo sobrenatural. Era o próprio Deus falando pela boca de Pedro e todas as pessoas entendendo na sua própria língua. Então veja, irmãos, a diferença, né, que havia ali. Então, um milagre, foi um milagre. Também Lucas nos mostra aí a perplexidade, né, da multidão, no versículos 6 e 7, nós estamos terminando, diz assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Vejam, irmãos, aqui a perplexidade, né, que eles ficaram. A multidão foi atraída por aquele extraordinário fenômeno ali no dia de Pentecostes. O milagre, né, em si não pôde transformar a multidão, mas atraiu a multidão para ouvir a palavra e a palavra de Deus, então, assim transformar a vida deles. Amém, irmãos? Veja que a ação, né, humana, aquilo que é humano também, nós nunca vamos conseguir fazer com que é humano tome o lugar do divino e que transforme, que mude pessoas. Quantas vezes a gente vê, né, por dentro da igreja, pessoas chegando, às vezes dentro de alguma igreja, e a pessoa querendo forçar uma espiritualidade, uma santificação na vida daquela pessoa, e daí a pouco aquela pessoa acaba abandonando, voltando para as velhas práticas. Porque isso não dá para fazer, né? Não dá para substituir o divino por aquilo que é humano. A obra de Deus é que muda, é que transforma as nossas vidas. Amém, irmãos? É Ele. Se uma pessoa não recebe a Cristo Jesus, se uma pessoa não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não vai ser transformado, ele vai continuar vivendo da mesma forma. Ele não recebeu a nova natureza. A natureza dele ainda é uma natureza pecaminosa. Ele tem prazer naquelas coisas do mundo. Enquanto que aqueles que são salvos, daqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, há uma nova natureza.
Há um desejo agora, né, de viver em santificação, de glorificar o nome do nosso Deus. Então é completamente, né, diferente daquilo que a pessoa perdida, né, deseja. Há uma diferença. Deus, ele age, né, milagrosamente através do seu Espírito também nas nossas vidas. E também, amado, nós vemos aí Lucas falando sobre a reação ao milagre, né, das línguas aqui. Versículos 7 a 13 que nós já lemos, né? E 3 foram aí as reações da multidão com respeito ao milagre aqui de Pentecostes. Primeiro, houve um grande preconceito. Os irmãos se lembram aí no versículo 7, né? Que eles olham ali, mesmo maravilhados e tudo mais, mas eles olham e eles dizem assim, a parte B do verso 7, ele diz assim, não são galileus todos esses homens? Os galileus ali eram um povo, né, de má fama. Era considerado quase como um samaritano. Era um povo, né, bruto. Era um povo estúpido. Era um povo que realmente nem pensava muito, né, para agir e reagir. A gente vê isso, inclusive, na vida de Pedro. Né? Pedro era um galileu. Agora, veja bem, eles olham para aquelas pessoas e falam assim, isso aí, como é que pode estar acontecendo um negócio desse, vindo desse povo aí? Vindo desse povo. E não é assim com a igreja. A igreja, né, muitas vezes, ela é desprezada por esse mundo. As pessoas, né, neste mundo, que inclusive se tem como sendo conhecedores de toda a ciência, de não sei o que, sábios deste mundo, eles olham para nós e eles acham que nós somos loucos, que nós não somos ninguém. Não é assim? É assim que o mundo, né, olha para a igreja até hoje, olha com um olhar de preconceito. Também nós vemos aí no versículo 12, né, a reação deles também foi uma reação de ceticismo. Olha o verso 12, diz assim, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que quer dizer? Que quer isto dizer? Veja aí, né, verso 12. Então os milagres do derramamento do Espírito Santo clareou ali a mente dos discípulos, mas turvou também a mente dos céticos daquela época, né? E estes ficaram atônitos, perplexos, ansiosos, com uma explicação, sem uma explicação plausível para aquilo que estava ocorrendo. Eles olharam tudo aquilo e eles não conseguiam achar, né, um fundamento para aquilo que estava acontecendo. Eles nunca tinham visto algo daquela forma ocorrer. E é assim até hoje. As pessoas ficam maravilhadas com a ação do Espírito Santo, porque, amado, é só o Espírito Santo que tem poder realmente, através de Cristo Jesus, da palavra de Deus, de ir lá e tirar o homem, né, daquele lugar mais afundado ali no pecado, daquela vida mais miserável, daquela vida mais estragada possível, né, podemos dizer assim, e fazer aquela pessoa ser transformada, ser regenerada, ser uma pessoa novamente ingressada, né, à sociedade, uma pessoa que as pessoas perdidas ficam olhando para ela agora, mas com um olhar assim, pasmo, sem explicação, como é que isso pode ocorrer na vida dessa pessoa. Lembra lá Marcos capítulo 5, a história do endemoniado de Gadara, aquele endemoniado, né, gadareno, os irmãos se lembram, tudo que o diabo havia tirado tudo dele, ele ali possuído, né, por tantos demônios, ele vivia já ali no meio dos sepulcros, sem vestimento, com mau cheiro. As pessoas não queriam nem saber daquele homem. Se viam ele de longe, né, passavam de largo, que apertava até o passo, mas não queria nem saber daquele homem. Mas de repente, né, o Senhor Jesus Cristo vai até aquele lugar, e olha que Jesus foi até Gadara só para salvar aquele homem. Jesus vai até Gadara, naquele lugar, aquele homem que estava ali sendo rejeitado pela sociedade, e vai lá, tem um encontro com aquele homem. Salva aquele homem das garras de Satanás. Há ali uma transformação na vida daquele homem. E tudo muito rápido. O texto já mostra logo, né, que aqueles homens já estavam expulsando Jesus já, mas aquele homem ali já estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Amado, assim é, né, a obra de Deus nas nossas vidas. Assim é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É algo realmente que deixa as pessoas deste mundo sem explicação. Até mesmo, né, os mais céticos não conseguem de maneira nenhuma, né, entender. Amado, veja. Outra reação que o texto nos mostra aí é uma reação de zombaria, né? Olha o verso 13, diz assim, e outros zombavam dizendo, estão cheios de mosto. E ainda assim até hoje. As pessoas aí neste mundo zombam dos crentes. Mas é interessante, irmãos, eu não vou perguntar aqui, né, mas eu acredito aqui que todos nós já fomos zombados, já fomos motivo de chacota de alguma forma ou de outra por esses que não conhecem a Cristo. Mas é interessante, quando eles estão passando
por problemas sérios, a quem é que eles recorrem? Normalmente a nós, não é assim? Eles chegam a gente e eles vêm, olha, eu estou passando por isso, eu preciso que você ore por mim. Lembra de mim lá nas suas orações, fala lá para a igreja lembrar de mim lá nas orações, coloca lá meu nome lá para ser oração. Amém, irmãos? Mas o povo zomba. Mas no fim de tudo eles sabem, eles reconhecem realmente que sobre nós há um poder, né, maravilhoso, um poder celestial, o poder de Deus, é o poder dele que opera através das nossas vidas. Amém, irmãos? Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. É um grupo, né, dentre a multidão aqui, rotulou, né, aqueles discípulos, rotulou aquele fenômeno ali das línguas, aquela obra, né, do Espírito Santo de Deus ali, como se fosse resultado de uma embriaguez. Olha só. Como se fosse o resultado de alguém que houvesse bebido muito. Eles confundiram, né, a plenitude do Espírito Santo com o enchimento de vinho. Eles confundiram isso. E é certo, irmãos, o mundo jamais vai entender as coisas de Deus. Amém? A palavra de Deus mesmo nos ensina, né, que para o mundo, o que nós fazemos, aquilo que nós cremos, aquilo, né, que nós, a forma como nós agimos, a forma como nós reagimos, tudo isso é loucura. O mundo aí acha que é loucura. Esse povo é tudo louco. Povo doido. Povo doido. Eles não vão entender. Não vão entender. E por fim, irmãos, nós vemos a necessidade, né? A necessidade da descida do Espírito Santo. A necessidade, né, da manifestação desse dom de línguas aqui em Atos 2. E são duas aqui as necessidades. Primeiro, a necessidade da expansão do Evangelho. Então, olha só, mais uma vez comigo, o verso 5 diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Os irmãos sabem, o judeu, ele não perde sua nacionalidade, não importa onde ele nasça, ele não perde a sua nacionalidade, ele não perde a sua identidade, ele não perde a sua origem. Então não importa, pode nascer um judeu no Brasil, ele continua sendo judeu. Pode nascer lá no Japão, ele vai continuar sendo judeu. Ele não perde a sua nacionalidade. Mas, no entanto, né, a mistura com outros povos, fica difícil manter a língua. E era justamente isso que ocorria, né? Esses judeus aqui que estão de volta em Jerusalém para a festa aqui de Pentecostes, foram judeus que nasceram já, muitos deles nasceram naqueles países onde eles estavam, eles já não falavam muito bem mais a língua judaica, a língua ali, o grego koiné, eles também já não falavam o aramaico, que era tão pouco, menos, né? Eles falavam isso, que já era uma língua já quase, né, morta. Então, veja, eles então chegaram ali, e eles então, para ouvir o Evangelho, seria imprescindível que eles conseguissem compreender na sua própria língua, porque se fosse no judeu, na língua judaica, né, no grego ali, koiné, naquela época, muitos não entenderiam aquilo que estava sendo dito. Então, veja, né, Deus ele agiu dessa forma, ele trouxe, né, esse dom ali naquele momento, justamente para que o Evangelho fosse expandido ali naquele momento. Para que o Evangelho fosse pregado e pessoas ouvissem o Evangelho na sua própria língua, crescem e que levassem para a sua terra o Evangelho. Levassem para a tua terra ali as boas novas de Cristo Jesus. O propósito, né, do dom da língua era justamente isso. Era expandir o reino do nosso Deus. De forma que nós temos hoje, né, o livro de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que é esta igreja em Roma, uma das vertentes mais difundidas aí pelos grandes estudiosos, é que a igreja de Roma foi ali começada por alguém que esteve aqui em Atos 2 e que se converteu em Jerusalém e voltou para Roma e continuou pregando o evangelho, e almas foram sendo salvas ali em Roma. Então veja, amado, aquilo, né, que Deus arquitetou, aquilo se cumpriu. Amém, irmãos? Não há nada, né? Os planos de Deus não são frustrados. Amém, irmãos? Os nossos até podem ser, mas os planos do nosso Deus não são frustrados. Então a necessidade do dom de língua foi para a expansão do evangelho. O propósito do dom de línguas, nós encontramos inclusive no versículo 11, diz aí, né? Na parte B do versículo diz, e todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de quem? De Deus. Amém, irmãos? O propósito aqui era justamente falar, as pessoas ouvirem.
das grandezas de Deus. Muito semelhante, né? Pedro escreve também na sua primeira carta. Vá lá comigo, irmãos, nós terminamos com esse texto. 1 de Pedro. Capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 9. Assim como Lucas, né, colocou aqui que aquele povo estava maravilhado ali por ouvir os apóstolos ali, os discípulos falarem, né, Pedro, principalmente falando das grandezas de Deus. Pedro também escreve na sua primeira epístola, aqui no capítulo 2, verso 9, ele diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, ainda hoje, assim como no derramar do Espírito Santo em Atos 2, ali o propósito era que as grandezas de Deus fossem anunciadas a todo o povo, a todo mundo. Ainda hoje é propósito de Deus, através do Espírito dele, através da igreja de Deus, levar também o Evangelho a todo mundo. As grandezas de Deus serem conhecidas em todo o mundo. Amém, irmãos? E por isso, né, nós temos o Espírito Santo. É por isso. Hoje nós podemos ser testemunha. Tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não é isso? Verso 8 aí do capítulo 1. Jesus fala para que os discípulos, né, não saiam de Jerusalém até que eles recebam do céu ali o Espírito Santo. E ele dá a ordem dizendo: olha, vocês vão ser discípulos. Recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E hoje a igreja pode chegar, e tem chegado aos confins da terra, por conta do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Assim como o Espírito Santo de Deus foi imprescindível no começo da igreja, ele é até o final. É pelo Espírito Santo de Deus é que nós nos movemos neste mundo, levando o Evangelho daqui para ali, e almas sendo salvas, justamente pela a função, né, que o Espírito Santo de Deus opera neste mundo. É o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, sabendo, né, que nós temos este grande ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que a nós foi dado. Que Deus nos ajude a continuarmos aquilo que iniciou há mais de 2000 anos atrás. O trabalho da igreja, de levar, de fazer Deus conhecido em todo o mundo. Vamos colocar de pé e nós vamos orar, encerrando nessa noite.